Fala pessoal, tudo certo? Eu tô gravando esse vídeo agora para passar para você. É, primeiro esclarecer, né, com relação às nossas aulas, a gente sabe que a gente vai ter duas aulas com retorno híbrido que vocês vão poder estar indo na faculdade, tirar as dúvidas, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de dizer que durante o percurso que nós tivermos alinhado dessa forma, eu vou sempre estar postando uma lista, postando um vídeo, né, para auxiliá-los. É o trabalho da disciplina. Eu vou postar até na terça-feira, que vai ser basicamente alinhado ao que vocês estão visualizando agora nesse vídeo de hoje, tá? A intenção é que vocês vejam esse vídeo, vejam o exemplo que eu vou postar para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida em tempo, vocês consigam sanar as dúvidas aí ou durante a aula presencial, ou durante a aula online na próxima semana, ou até mesmo com o desenvolvimento desse vídeo. Isso vai fazer com que aquele aluno que pode ir à faculdade, aquele aluno que não pode, né, tenha aí a mesma representatividade de conseguir desenvolver conteúdo. Estou fazendo isso porque esse tópico da disciplina fica mais fácil do que a gente desenvolver para uma lista, né? E aí passar a resolução e tudo em cima dessa lista, acho que fica mais fácil a gente debater. Então, continuando o tópico da aula 2 com nossa aula 3 nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito da parte de abordagem quanto aos resultados do sistema. Para a gente incluir a parte desses resultados, a gente tem que pensar sempre numa forma de comprovação meio do nosso conhecimento científico, né? Então, às vezes a gente começa a abordagem um pouco individual com cada termo, mas quando a gente trabalha com conhecimento científico agregado, a gente consegue de fato comprovar que um sistema foi mais eficaz que o outro, que aquilo que a gente está encontrando está dentro do que a gente esperava, que é justamente um dos focos que a gente tem na avaliação de desempenho. Então, na aula passada, a gente viu sobre os tipos de dados, a gente viu sobre questão de distribuição de frequência, quartil, a gente viu aquela primeira parte estatística que é muito importante quando a gente fala de distribuição da parte de comprovação científica, né, mas a gente também precisa de relembrar aí a questão dos conceitos de distribuição normal para aqueles que não conhecem, aprenderem, né, para a gente conseguir utilizar a curva de Gauss quando for necessário, até mesmo para as comprovações científicas que vocês venham a precisar de fazer durante um teste ou comprovação de um sistema qualquer. Então a distribuição normal, galera, é uma curva que foi dado assim a partir da representação que Gauss fez. Gauss criou um modelo, né, que traz como base a distribuição gaussiana, que tem esse formato de uma boca de sino. Então, o que quer dizer isso? Que venha a ser essa distribuição normal ou distribuição gaussiana. Quando a gente começa a mensurar fenômenos do mundo natural, a gente percebe que certas evidências acontecem com uma certa frequência em pontos específicos. Quando a gente estava na aula passada falando sobre média, falando sobre a questão lá do dividir amostras, né, em quartis, percentis, a gente sempre estava pensando em um elemento central. Então, se nós formos analisar esse elemento central quanto à apresentação de dados, quanto à comprovação de qualquer evento que vocês imaginem da parte científica, né? Essa comprovação ela tende a seguir uma média, né? Se eu tivesse aqui um ponto médio no centro dessa curva, eu, por lógica, estaria dizendo que todos os pontos ao redor da média têm uma representação mais frequente. Né? Se a gente fosse avaliar uma nota de uma prova, se a turma inteira foi bem, é porque todos os alunos, né, grande parte dos alunos possuem uma nota próxima daquela média da turma. Porque se a turma inteira de fato tivesse uma discrepância, a gente estaria com uma média mais regular, mais baixa, né? Então a gente trabalha com a curva de distribuição normal como uma forma de sintetizar a representação dos dados e depois chegar a uma forma que eu consigo comprovar de forma científica que aquilo que a gente está fazendo de forma é eficiente. Se eu fosse levar para exemplos práticos, por exemplo, do dia a dia, eu teria aí a possibilidade de levar em consideração, por exemplo, a altura dos universitários. Se eu for peguei uma sala lá que tem os alunos mais baixos, então se a média aí, ó, dado por mim aqui, se a média é de 152 centímetros, o número total de pessoas é de 300, 3.000 pessoas e o desvio padrão de 5 centímetros, quer dizer que
grande parcela da população estudada, grande parcela desses universitários aqui, eles possuem uma altura, uma estatura que vai aqui de uma faixa próxima de 152 centímetros com padrão de 5. Então, quando eu estabeleço isso agora para peso da população adulta, isso também vai ser interferir diretamente, número de comprimento de uma régua, pessoas em restaurantes, isso por quê? E se isso já ocorre para fenômenos naturais, por que que a gente não poderia padronizar um evento, alguma coisa que seja de mensurar, para mensurar resultados, como uma própria parcela para uma curva de distribuição normal, algo que possui uma média, e se eu tenho uma média e um desvio padrão, eu consigo coletar se o que eu executei está dentro do que é esperado. Vamos imaginar que você tem aí uma ferramenta de mercado, essa ferramenta de fato tenha um valor, né, tem que estar comprovado, tem que ser validado por algum ambiente, aí você tem ferramentas similares que fazem um processamento de alguma forma. Se você, porventura, encontrar um processamento que seja efetivo, você vai ter que comprovar que ela faz aquilo que as ferramentas já estão no mercado executam, com tempo igual ou inferior àquelas que já estão em operação, porque se for superior é porque de fato ela não pode ser considerada eficiente. É aí que entra a grande sacada da utilização da curva de distribuição normal como uma das possibilidades de se avaliar qualquer sistema, seja na busca por meio de comprovações científicas ou até mesmo na busca que a gente pode ter relativa à comprovação nossa disciplina, né? Então, se a gente tomar como base a curva de distribuição normal, ela tem esse formato. Ela é como se fosse uma boca de sino, a gente vai colocar ela centrado na média, a média é como se fosse o nosso ponto zero, e aí ela tem 50% dos dados à sua direita e 50% à sua esquerda. 50% que a gente fala em relação a isso é a probabilidade daquele evento acontecer, a probabilidade de aquilo que você de fato executar, né, estar ali indicado entre os pontos de média. Então, se eu falar assim, olha, você tem uma população com altura de 1,80 de média, quer dizer que 50% está abaixo de 80, 1,80 e 50% está acima de 80 para que a média fique ali estabelecidos no 1,80. A nossa representação vai ser dada como sendo sempre média igual a μ e desvio padrão igual a sigma. Se vocês quiserem já anotar como uma forma de ir padronizando, né, eu poderia falar justamente isso aqui, que média da observação vai ser igual a um μ qualquer, então eu coloco isso aqui como sendo a média, sempre que eu vi um μ eu vou tratar de média, né, não é 10 a menos 6 aqui, e o sigma para a gente vai ser a representação do desvio padrão. Então, tanto a média quanto o desvio padrão são essenciais para eu conseguir determinar a curva de distribuição normal. Se eu tiver trabalhando com a curva de distribuição normal, então eu já tenho essa noção, essa percepção de que esses eventos devem ser ou calculados ou mostrados de alguma forma. Se eu já tiver, eu tenho aí a média de velocidade para um processador X, eu quero comparar se o que eu estou analisando está dentro da média do mercado. Se eu tiver a média de desvio padrão, eu consigo de fato executar isso como uma curva de distribuição normal. A gente tende a mostrar que essa curva ela vai para o infinito negativo e vai para o infinito positivo. Infinito negativo e positivo para a gente como os eventos que estão acima da média e os eventos que estão abaixo da média, né? Eh, a gente tomando isso como base, a gente também consegue falar aí que a curva, por si só, já traz para a gente essas características. Se 50% está acima e 50% está abaixo, é porque a área total abaixo da curva só pode ser igual a 100%, né? Que dá o total aí de 1. Então, se a gente olha para essa curva, algumas definições são importantes. Vou deixar principalmente um tópico para que todos consigam visualizar, depois eu vou passar esses slides. Mas vamos lá. Primeiro tópico, a curva normal tem uma forma, né, de sino. Pode imaginar, então, quando eu for desenhar essa curva, coloco isso aqui assim, aqui desenho uma curvazinha com esse formato de sino. A média vai estar sempre centrada aqui no meio da curva, né? Vou ter uma representação de desvio padrão para cima ou para baixo, e eu vou ter aqui a tendência de que quanto mais os extremos eu caminho,
menor vai ser a possibilidade. Por quê? Porque a área vai sendo reduzida, né. Então, a possibilidade de eu ter um valor que se encaixa aqui, ó, nessa área região central da média é muito maior, né, do que a possibilidade de eu ter uma evento aqui nessa cauda da curva. Então, quanto menor for a minha representação, mais ela vai estar nos extremos dessa curva. Se eu falasse assim, eu tenho uma população que tem 1,80 m, então qual que é a probabilidade, né, de eu tirar uma pessoa dessa população e essa pessoa ter 1,50 m, sendo que a média da população é 80, é muito pequenininha a probabilidade. 80 está no meio, 1,50 é abaixo da média, ele é muito pequeno. Assim como se a média é 1,80, se eu falar assim, qual que é a probabilidade da pessoa ter 2,05 m? Ah, é bem pequena porque é um valor acima da média, mas que também deve ser levado em consideração para poder a gente ter essa representação bem fidedigna. Se a gente olha por esse ponto de vista, a gente leva em consideração o segundo tópico, olha, se eu estou falando que ela é centrada na média, a média é como se fosse ponto zero, né, e eu tenho aí um ponto que vai, acima desse valor e abaixo em 50%, quer dizer que essa curva é o quê? Simétrica, né. Essa curva ela é considerada como simétrica, então tudo que estiver acima da média é igual a tudo que está abaixo da média. Na prática, a gente acaba tendo que padronizar isso e converter o evento para aquela curva, para a gente utilizar. Mas a gente leva aí em consideração que ela passa a ser vista como uma curva simétrica. É como se eu tenho 50% para baixo, eu tenho 50% para cima. Então, se eu tenho a média aqui 140, 150, o mesmo resultado vai ser a probabilidade de eu encontrar alguém que tem 152 ou 148, né? A diferença que eu vou ter aqui de duas unidades, né? Duas representações de unidades aí seria a mesma coisa, porque eu tenho uma representação simétrica. É, terceiro ponto, prolonga-se a menos infinito e a mais infinito. Ou seja, eu vou até a possibilidade mais baixa possível de encontrar aquela representação. Se hoje eu tenho uma ferramenta que me traz um processamento X, e eu quero investigar se a minha ferramenta que eu estou avaliando é melhor, eu preciso de verificar se de fato ela vai estar aqui na extremidade, porque se ela estiver aqui junto da ferramenta, ela pode estar melhor, mas algo que seja de excelência no mercado vai sempre estar nas pontas, né, nas pontas superiores, né, galera, sempre as pontas maiores, né, do que se a gente pegar essas pontas que estão aqui embaixo, valores muito abaixo da média são valores que vão trazer resultados que não são tão satisfatórios. A não ser que o que a gente esteja mensurando seja algo negativo, né, como o próprio consumo aí de memória, que aí quanto menor for a representação, melhor vai ser o resultado colhido. Fica completamente especificada por sua média e seu desvio padrão, o que eu falei com vocês antes, eu preciso de ter um valor de média e um valor de desvio padrão para poder conseguir fazer a curva de distribuição normal. Se eu não tiver, eu não consigo deixar isso bem padronizado. A área total sobre a curva é considerada 100% ou igual a 1. A área sobre a curva entre dois pontos é a probabilidade daquele evento acontecer. Beleza. Ó, isso vocês vão ter, é só um resumão para aqueles que de fato depois pegarem e forem sintetizar tudo, mas vamos lá. Então, eu tenho uma curva, a curva de distribuição normal está aí, e aí eu tenho uma representação bem fundada, onde eu consigo olhar para essa curva e imaginar que a partir dessa representação aqui, vou colocar isso aqui em cima, que a gente vai bater um papo a respeito disso. Primeira coisa, eu tenho a média, né, como vocês viram ali na própria curva, e essa média é dada por uma média mi. Então eu venho aqui e desenho, ó, essa média aqui assim, tá? Essa média aqui no centro da curva, imagina que está bem no centro aqui, tá, galera? A média aqui mi, e aqui eu tenho a representação, quando eu estou na distribuição normal, da média ser o ponto zero. A gente trabalhar com ponto zero. Mas se a gente está trabalhando no evento do mundo real, eu não tenho uma média com ponto zero. Por exemplo, se eu falar assim, ó, a média de processamento é de tantos milissegundos, é porque a média representada por um evento real não seria justamente essa como vocês estão vendo. Então, ó, se eu vou analisar aqui a representação de achar um evento que vai de A até B, essa área rachurada aqui de A até B, a gente pode dizer que essa área rachurada é a probabilidade, né, que eu tenho de encontrar
esses elementos aí de A até B, a faixa de A até B. Então a gente consegue imaginar, essa possibilidade bem difundida. Vamos para o terceiro ponto. Dá 2 segundos, termina de ler o ponto 6 novamente, para a gente não pecar lá na frente quando a gente fazer exercício. 3 segundos para quem estão vendo o vídeo, né, já pega um lápis e caneta aí, para a gente já ir desenhando. Eu vou pegar aqui também. Beleza? Foi? Pegaram? De boa? Sempre dá esse tempinho quando eu gravo o vídeo pra galera, né, às vezes falar muito rápido. Vamos lá. Então, analisando por aqui, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, olha, 68% dos dados então, estão entre a média e o desvio padrão. Isso aqui é legal de se observar. Então, quando a gente está trabalhando com a curva de distribuição normal, a gente consegue deixar isso bem disponível, né? Eu deixei uma representação aqui para vocês, depois vocês vão ver no próprios slides a respeito disso, né? Que fala aí quanto que a gente vai andando em relação à própria média que a gente possui. Eu vou mostrar para vocês agora uma forma da gente conseguir utilizar a curva de distribuição normal para os nossos eventos do dia a dia. Então, por exemplo, se a gente já está pensando desse jeito aqui, às vezes a gente vai olhar para a nossa curva de distribuição normal e pensar que o que a gente vai fazer, a gente não consegue sempre trabalhar com a média em zero. Então imagina, se eu tiver um evento onde a média não é zero, a média vale um valor. Então, quando a gente tem esse evento representado aí por uma média qualquer, a gente consegue falar aí que essa média para a gente pode ser passada por um evento, por um eixo que a gente vai chamar, né, do eixo de representação Z ou score Z. Como que a gente faz? Vamos pegar como exemplo, eu vou tentar explicar para vocês com o próprio exercício, como que ficaria essa representação e como que é taxada a curva de distribuição normal. Vamos olhar para esse exercício aqui, ó. É, vou colocar aqui um, tá? Porque aí a gente tenta. Depois eu pego e abro aqui a curva e deixo para vocês. Primeira coisa, ó, os testes do determinado software, considerando como adequados, estão caracterizados por meio de uma curva de distribuição normal com média de 170 segundos. O que a gente falou? Ah, professor, quando eu tiver uma curva, então, eu sei que essa curva, então, para a gente, ela é caracterizada assim, ó. Ponto, né? Uma curva no formato de um círculo. E aqui o ponto do meio é justamente a média. Nesse caso aí, o ponto da nossa média vale quanto? 170 segundos, né? 170 segundos. Então, se a gente fosse levar em consideração a nossa tabelinha lá, ó, média igual a 170, né? Quando eu olho agora aqui para minha média, quando eu olho para minha representação da média, eu também tenho um valor que a gente chamou de desvio padrão. Quanto que vale desvio padrão? 10,7. Deixa isso aqui reservado, né? Vamos levar em consideração como que a gente estaria para a curva de distribuição normal, que é o seguinte: a curva de distribuição normal ela possui média igual a zero. Se eu tivesse uma curva com a média igual a zero, então eu conseguiria trabalhar com a curva de distribuição normal. Mas nos eventos diários que a gente pode desenvolver, a gente sabe que essas curvas não vão ter média igual a zero. O que a gente pode fazer então para poder utilizar isso, para poder comparar um evento de dois eventos quaisquer ou representar aí como sendo uma forma de validar o nosso problema? Primeira coisa, a gente imagina duas situações. Olha, eu tenho um eixo aqui que a gente vai chamar de eixo Z, né? Onde esse Z aqui, a minha média vale zero. Então aqui, ó, média igual a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual que é o valor que eu tenho aqui para minha média? Ah, sua média aqui vale 120. Esse aqui é o seu problema real. Ó, 170, né? A sua média no problema real, aqui, ó, problema real, a média no problema real vale 170 segundos. A média no seu eixo original aí, da curva de distribuição
normal vale igual a zero. Então, 170, zero. Quando eu observo agora aqui, eu vou fazer o seguinte, se eu projetasse essa curva aqui, ó, faz o seguinte, imagina que a média não vale 170, imagina que a média vale zero. Quais que seriam os valores correspondentes daqui para eu achar justamente a média impactada nessa curva? Vamos olhar, continuar o exercício. Olha, então eu tenho que a média dessa ação do software é de 100 segundos, tenho que desvio padrão de 10,7 e em seguida eu falo assim, olha, todas as unidades estão definidas em segundos, escolhido aleatoriamente um desses, a probabilidade do seu tempo ser inferior a 155 segundos. Olha só, eu quero saber então qual que é a probabilidade de eu escolher um elemento, a média está aqui, e a representação, o resultado for inferior a 155, ou seja, o resultado for abaixo da média, né? 155 aqui, ó. Aí você fala assim, tá, professor, a probabilidade disso aqui acontecer, eu não sei, mas eu sei que se eu rebater isso aqui no eixo normal, eu achar aqui um valor de z, né? E conseguir encontrar por aqui essa representação, eu sei que existe um estudo com a curva de distribuição normal que traz para mim esse resultado de z. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que achar esse valor de z que vai corresponder à curva de distribuição normal, imaginando que esse ponto é o zero, qual que seria esse valor de 155? Sei que vai ser um valor negativo, né? Mas vamos fazer isso. Como que a gente consegue fazer isso? A gente vai utilizar a fórmula do score padrão, que é justamente esse Z aqui. Como que a gente faz para calcular o Z, ou seja, um valor que a gente iria conseguir rebater para poder ter a representação aí da própria média na curva de distribuição normal. Eu faço valor menos média dividido por desvio padrão. O valor que eu quero calcular menos a média dividido por desvio padrão. Então vamos lá. Para poder fazer isso, eu vou olhar o valor, eu tenho nesse início 155 segundos, né? Então eu vou fazer aqui, ó, valor e é igual a valor menos média por desvio padrão, né? É a nossa forma. Qual o valor que eu tenho que eu quero calcular? 55. Quero saber quanto corresponde 155 quando eu transformar para z, né? Então vai ficar, ó, t igual ao valor, que é 155, menos a média, quanto que vale a média? A média vale, no nosso caso aqui, ó, 170. Menos 170, dividido pelo desvio padrão. O desvio padrão já está dado no problema e vale 10,7. Aí, galera, basta a gente pegar isso aqui, né, jogar lá na calculadora, ó. Vai ficar aqui 155 menos 170 dividido por 10,7. 150 menos 170 dá menos 15, dividido por 10,7 vai dar aí o valor de menos 1,4. Menos 1,40. Esse aqui é o valor do Z. Então, olha, se eu considerar, qual que é a interpretação que a gente faz isso? Se eu considerar a média aqui sendo zero, é porque eu consigo considerar esse ponto Z igual aqui, né? Igual a ou menos 1. Aí, galera, o que que a gente faz? Eu quero achar a probabilidade disso aqui acontecer, né? Quero encontrar qual que é a probabilidade disso aqui acontecer. Aí que vem o pulo do gato, ó. A curva de distribuição normal que a gente possui em mãos, ela traz pra gente, ó, qual que é a representação que eu vou ter, né, de probabilidades de um zero, que é a nossa média, até um z. Então, ó, a interpretação que eu tenho que fazer, eu tenho aqui uma tabela, essa tabela já resume para a gente a curva de distribuição normal, e ela traz para a gente o seguinte, ó, se você tiver uma curva, tá nos padrões da distribuição normal,
eu consigo te fornecer o valor que vai de um zero até um ponto z qualquer, 0 até um z qualquer, que a gente vai chamar de zc, eu consigo falar para você qual que é essa probabilidade. Essa probabilidade aqui é justamente a probabilidade que a gente encontra aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse olhar para o nosso problema aqui e falar assim, ó, a minha média é 170, né, que dá nos zeros. Então, se é um valor que fosse maior, desse valor até a média, a gente conseguiria achar pela tabela tranquilo, né? Era só a gente buscar na tabela. Mas o que, que a gente tem de problema aqui? O nosso problema é que, quando eu olho para a minha curva, ó, eu não tenho de um zero até um z, tenho de um z para baixo. O que eu quero encontrar é esse daqui para o zero para baixo, né? O que a tabela me fornece é do zero até um z. Mas aí a gente usa aquilo que a gente discutiu lá em cima. O que, que a gente discutiu lá antes de entrar nesse tópico aqui? A gente falou o seguinte, olha, essa curva aqui ela é métrica, ela não é simétrica? Então, se ela é simétrica, vocês concordam comigo que eu encontrar, ó, vou desenhar mais ou menos, eu encontrar esse resultado daqui para baixo é a mesma coisa que eu encontrar esse resultado daqui para cima, né? Aqui é o zero. Então, se eu encontrar isso aqui, é a mesma coisa de eu encontrar aqui. Aqui vale quanto? Ó, aqui vale 0,4 negativo, né? Então, 1,4 negativo é a mesma coisa que o 1,4 positivo. Se eu conseguir encontrar, então, buscar a probabilidade aqui que vai do 1,4 para cima, eu vou ter um resultado que seja pertinente. Aí você entra no entrave maior ainda, né? Porque olha só, a curva de distribuição normal ela não traz o resultado do zero até o z, do 1,4 adiante, que é que eu quero. Ela traz o resultado do 1,4 até o zero. Então, se eu buscar na curva de distribuição normal, eu vou encontrar esse resultado aqui, ó. Quanto que vale a probabilidade de eu ir da média, que é de 0 até 1,4? A probabilidade de você ir de 0 até 1,4 é só você buscar esse 1,4 na tabela. Então vamos lá, buscar 1,4. 1,2, 1,40. Então 1,40, né? O zero está aqui, 1,40. Olha, isso aqui é 0,4192, tá, galera? Sempre tem um zero na frente. Então, ó, 0,4192. O que quer dizer isso? Quer dizer que a probabilidade aqui, ó, é de 0,4192. Aí fica uma questão complicada. Você fala assim, tá, professor, mas o que a gente quer encontrar é essa partezinha aqui, que é o do 1,4, para eu conseguir rebater e falar o seguinte, ó, se eu achar o que é acima de 1,4, vai ser a mesma coisa do abaixo de 1,4. Então, para eu conseguir encontrar esse acima de 1,4, eu tenho que lembrar de uma outra circunstância que a gente discutiu aqui no slide. Qual circunstância foi essa? A circunstância que fala o seguinte, olha, quando eu olho para a curva de distribuição normal, 50% das possibilidades estão acima e 50% está abaixo, certo? 50% está acima e 50% está abaixo, é porque do zero para cima eu tenho 100%, ou 0,5. Se aqui tem 0,41 e toda a curva até infinito tem 50%, né, ou 0,5, é porque o que vai sobrar vai ser 0,5, né, menos o 0,4192. Quando eu faço isso aqui, ó, dá aí o resultado de 0,0808, eu consigo dizer, né, que a probabilidade aqui de acontecer é de 0,0808 ou, né, se eu multiplicar por 100, 8,08%. Como a curva é simétrica, esse resultado aqui é justamente o mesmo resultado que eu encontraria aqui. Então, eu poderia falar que esse resultado aqui é a mesma coisa que 8,08%. Então, a probabilidade daquela circunstância de eu testar o meu software, né? Testar a execução lá
e dar um valor com aquele resultado inferior a 155 é de 8,08%. Vamos olhar o segundo caso. Qual que é o segundo caso aqui? Letra B. A letra B fala o seguinte, olha, qual a probabilidade, né, se ler de novo, qual a probabilidade do tempo ser superior a 188 segundos? Vamos lá, ele ser superior a 188 segundos traz pra gente a mesma coisa. Como que eu faria isso aqui de novo do início, né? Ó, primeira coisa que eu preciso saber, definir a curva normal, vai ser a mesma curva, só vou redesenhar pra gente ir pegando o hábito, né? Então a curva pra gente, ela possui aqui o mesmo formato, tá? Aqui a curvinha assim, deixa a câmera focar. A média aqui pra gente, então, é de 170 do problema, né? O que eu busco agora é falar aqui, ó, qual que é a probabilidade de ser superior a 188. Essa aqui já é praticamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que a gente não precisa rebater nem nada, né? Ó, eu tenho isso aqui, então agora a gente vai ter que fazer o quê? Imaginar novamente a curva aqui embaixo, que vai ser a curva, ó. A gente redesenha ela aqui como uma nova curva, né? Aí você faz assim, ó. E 170 é a minha média, eu projeto ela sendo o próprio ponto zero. Então 170 agora é como se fosse o ponto zero, tá aqui. Qual que seria o valor de Z, né? Qual que seria esse valor aqui, ó, Z, para eu ter a representação de 188. Como que eu faço? Ah, para calcular esse valor de Z, eu sei, professor. É só fazer Z é igual a valor menos média por o padrão. É sempre a mesma forma, tá, pessoal? Bem fácil. Então, D é igual ao valor. Qual o valor que eu quero? Fazer a conversão. 188. 188 menos a média vale 170. Dividido pelo desvio padrão. Desvio padrão vale quanto? 10,7. Então, pego isso aqui e executo agora. Ó. 188. 8 menos. 8 menos. Dividido por 10,7. Vou encontrar o valor de 0,6822. Então o Z aqui vale 0,68. A 68. Então aqui, ó, esse ponto aqui é 1,68. E o que eu quero encontrar é esse valor acima. Aí você vai falar, professor, mas pela curva de distribuição normal eu sei encontrar essa faixa aqui azul. Quanto que vale essa faixa azul? Vale o valor buscando o 1,68. Então vamos lá buscar esse 1,68 na nossa curva de distribuição normal. 1,68. 1,6 está aqui. 1,6. Agora eu tenho que ir até a coluna 8 para fazer 1,68. Então 1,6, 1,6, 1,6, 1,68. Vocês visualizam aí, ó, 1,68. 6. 1,6 é a linha e o 8 é a coluna. Então, o valor que eu vou ter aqui para esse tópicozinho de azul vale quanto? Vale 0,45, né? Sempre leva do 0,45, do 0, na frente, né? 0,4525. Se a gente for, então, observar aqui, ó, essa curva de azul tem como dado o resultado 0,4525. Se eu for lembrar quanto que vale o total vale 0,5. O total vale 0,5, quanto que fica essa parte vermelhinha aqui? É só eu pegar esse 0,5 e subtrair do 0,425. Vai me dar aí o resultado de 0,0475. Então, essa probabilidade aqui, ó, é de 0,0475 ou 4,75%. A probabilidade de eu tirar aí um teste e esse teste de fato ser superior a 188 segundos é igual a esse valor que a gente falou de 4,75. Reparem, né? O valor foi diminuindo porque o tempo médio é de 170. Qual que é a probabilidade de a gente tirar um tempo de 188?
Dado que o desvio padrão é de 10,7, o desvio padrão não é tão alto. Então a gente tem aí que, de fato, a gente vai ter um evento raro acontecendo aqui. Quando eu olho agora para a letra C, a C fica até um pouquinho mais fácil, né? Ó, vamos lá voltar aqui para a letra C. Como que eu faço para iniciar a construção? Crio a curva de distribuição normal, o zero de novo. A curva está aqui. Como que funciona essa curva? A curva inicial, que é a curva do meu problema, tem a média para esse problema aí de 170, né? Tá aqui. E aí eu tenho que projetar isso na curva de distribuição normal, que é aquela curva onde eu tenho os valores planilhados, que Gauss foi lá e planilhou para gente. Deu a formulazinha para fazer as conversões. Então, aqui, a representação da nossa média é o ponto zero. Eu tenho que falar, olha, o que eu quero? Eu quero falar o seguinte, a representação está entre 170 e 190. Pô, mas 170 a gente já falou, é zero. E o 190, que é a própria média, né? Então, o 190 está aqui, ó. Que é justamente esse ponto que a gente tem que espelhar e encontrar, que é quem? O Z. Quanto que vai valer esse Z? Porque agora o que eu busco é justamente essa área rachurada, né? Só que por incrível que pareça, né? Agora essa área rachurada aqui, que equivale a essa aqui, já vai ser o próprio valor que eu vou encontrar. Eu só preciso de saber quanto que vai valer esse Z transformando esse 190 para lá. Então, vamos fazer isso. Z é igual a valor média por padrão. Então, Z é igual ao valor. Quanto que vale o meu valor aqui que eu quero converter? 190, né? O valor que eu tenho ali agora é 190. 90 menos a média 70. Eu desvio padrão 10,7. Então, Z é igual a 190 menos 770, né? Dá aí 20. 10,7. Vai dar um valor um pouco maior que o outro, né? Que era 188. Então, 20 dividido por 10,7 vai me dar o valor aí de 1,86. Z vai ser igual a 1,86. Aí reparem, galera, a curva de distribuição normal sempre dá o valor do Z até a média, que é o próprio ponto zero aqui pra gente. O que a gente busca é o valor do 190 até a média, que é 170. Então, o valor que eu buscar na tabela já vai ser o resultado nesse caso. Então, vamos lá na tabela agora, a gente vai olhar 1,86. 1,86. Cadê o 6? Está aqui. Então, 1,86 me fornece a probabilidade de 0,4685. Quando então eu chegar aqui agora, 0,46, vai ser essa probabilidade aqui, ó. A probabilidade disso aqui acontecer vai ser de 0,4685 ou 46,1%. Esse aqui é o valor da minha probabilidade. Então, nesse caso, eu já achei porque era do zero até o Z apenas, né? Se a gente for levar em consideração isso, a gente já deixa bem mais tranquilo, fica bem mais fácil esse exercício aqui do que os demais, né? Quando eu vou olhar para a letra D, olha a diferença da letra D. A letra D pede para a gente agora, talvez é o mais difícil, né? Entre 150 e 184. Como que eu começo a fazer isso? 150 e 184. Esqueci. Vamos lá, desenha a curva. Aqui agora, a partir dessa curva, né? Traço o ponto da minha média. Quanto que vale a média? 70. O que a gente quer agora? Eu quero do 154, 150 a 184. Então eu quero daqui 150 até 84. Qual a probabilidade de eu fazer um sorteio, escolher aleatoriamente e eu pegar o programa, né? O software lá que executa dentro desse tempo aqui. Que a gente faz agora, a gente tem dois pontos, ó. Quero daqui até aqui e daqui até aqui, quero a soma dos dois lados. Então, a gente vai ter que fazer isso. Pegar novamente, desenhar a curva. O ponto central a gente já sabe quanto que é, né? Esse ponto central aqui, que é a média, sempre vai valer zero. Aí eu tenho que achar um Z1 e eu tenho que achar Z2, né? Para achar Z1 e Z2, quanto que é o Z1? É o valor correspondente a 150. Quanto que é o Z2? O valor correspondente a
84. Então vamos calcular Z1 e Z2. Z1 vai ser valor menos a média dividido pelo o padrão. É sempre bom vocês reescreverem para absorver, né? C1 vai ser igual ao valor. Primeiro valor vale 150, então 150 menos a média 170 dividido por desvio padrão 10,7. Então o Z1 para a gente aqui vai ser igual a 20 dividido por 10,7, que vai dar aqui o que a gente já encontrou, só que agora é negativo, né? Então menos 1,86 negativo. Esse aqui é o meu valor de Z1. Se eu viesse aqui agora e convertesse, ó, já poderia falar que Z1 aqui vale 80, tá? Vamos calcular o Z2. O Z2 é o valor correspondente, né, da curva de distribuição que traz para a gente 0,84. Então você faz a mesma coisa, é igual a valor menos a média, só que agora a gente quer achar Z2, né? Então Z2 é igual ao valor 104 menos a média dividido pelo desvio padrão. Então Z2 para a gente vai valer aqui 184 menos 170, né? 184 menos 170 dividido por 10,7. Quando eu faço isso, eu vou encontrar aqui o valor de 1,31. Já arredondando, tá, galera? 1,31 é o valor do meu Z2. Então, volto aqui para minha curva e falo, ó, o valor do seu Z2 aqui é de 1. Aí você pode falar assim, tá, professor, assim desse jeito eu não sei calcular. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar isso aqui. Vamos particionar, dividir para conquistar. Imagina que você tem uma curva aqui, né, normal, e que desconsidera abaixo do zero. Vamos olhar só para os pontos acima do zero. Ó. Do zero, eu quero então ir do zero até 1,31. Para eu ir do zero até 1,31, é muito fácil, né? Ó, já é o próprio valor que eu quero encontrar da curva. Do zero até 1,31 já é o próprio valor. Né? A tabela da distribuição ela me traz o valor que vai 0 até ZC, 0 até 1Z. Então a gente já tem esse valor lá bem definido. Então do 0 até 1Z, que é do 0 até 1,31, a gente consegue achar pela curva. Como que eu faço? Foi 1,3 e acho 1. 3, coluna 1,31. Quanto que dá? 40,49 ou 0,4049, né? Então esse valor aqui eu sei quanto que vale. Ó. Essa probabilidade aqui isolada vale 0,4049 ou 40,49%. A gente já tem essa parcelinha aqui. Agora olha só, o que eu tenho que achar é essa daqui, do 0 até 1,86, né? Porque eu quero a área das duas. Então a área eu posso somar. Né? Eu não posso, se eu tenho 5 quadrados, não posso somar a área dos 5 e depois fazer a área independente depois somar, aqui é a mesma coisa. Vamos lá, pega aqui, desenha a curva. Agora o que eu quero é a região abaixo da média, né? Abaixo do zero. O zero está aqui, a região abaixo é do 0 até 1,86, vai ser aqui o que eu busco. Aí você fala assim, professor, mas a curva ela só me fornece valores que são o quê? Positivos, né? Do 0 até o Z. Só que a gente viu hoje e, né, viu no início do vídeo, que a curva ela é simétrica. Então achar igual a 1,86 é a mesma coisa que achar o valor rebatido, que é menos, né, 1,86, é a mesma coisa que eu achar o valor rebatido até o 86 positivo. Se eu fizer isso aqui, ó, achar do valor 1,86 positivo, essa curva aqui, isso aqui é a mesma coisa do que isso, porque ela é métrica. Então eu consigo rebater em torno do eixo central e falar que o resultado que eu obtenho aqui é o mesmo resultado que eu obtenho aqui. Mas achar esse resultado é fácil. Como é que eu faço para achar esse resultado? A probabilidade de achar de 1,86 é o ponto de 1,86. Basta eu vir aqui na minha tabela de distribuição
tabela de distribuição normal, é procurar 1.8 aqui e levar o meu tópico até o 6. O 6 está aqui, ó. Então 1.86 vai me gerar esse valor aqui, ó, 0,4685. Então, essa probabilidade aqui, isolada, ela vale 0,465 ou 46,5. Se a gente volta para o início aqui, ó, né, eu consigo agora juntar. Ó. Eu sei que essa partezinha aqui, só essa parte aqui, foi a primeira probabilidade que eu calculei, né? Vale para a gente aí 40,49. E essa parte do lado de cá vale 45,85. Então o que eu quero é o total, né? Daqui até aqui. Z1 até o Z2, que é de 150 a 184. Então esse total vai ser eu somar 46,85 mais 40,49. Na hora que eu faço isso, eu obtenho aqui 87,34. Então essa probabilidade total, né, o resultado final aqui seria de 87,34%. Né? Isso faz com que a gente tenha um valor bem próximo do que a gente precisa, né? Porque a gente está trabalhando com essa quantidade. O que a gente vai ter? O que eu vou deixar para vocês tentarem brincarem com isso, né? É fazer justamente essa letra E aqui, que é o valor inferior a 178 segundos, para vocês pensarem um pouquinho, né? A letra E é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. E aí a gente corrige, né? Depois eu solto um vídeo corrigindo ela e os demais exercícios. Então eu vou soltar a lista avaliativa do nosso trabalho, né? Vai ser sobre essa primeira parte, junto com o segundo tópico que que a gente vai ver na próxima aula. Mas a gente já consegue ir desenhando e estudando por isso. Eu vou soltar uma listinha também, que não vai ser avaliativa, mas vai ser base para os próximos vídeos que a gente vai fazer juntos, que a gente vai tirando dúvida, e assim a gente vai tocando o conteúdo mais determinado. O que a gente precisa de sempre lembrar? Curva de distribuição normal, eu preciso de ter essa ideia que vocês estão vendo aí na cabeça. Olhar para a curva e ver uma curva com um padrão, onde 50% dos dados estão acima da média, 50% estão abaixo da média, a curva total vale 100%, e tudo que eu quiser achar de probabilidade, que eu quiser achar de fato de resultado em cima disso, que consiga depois consolidar algum tipo de resultado, a gente consegue fazendo essas manipulações por meio daquela tabela da distribuição normal. Vou postar também a tabela para vocês, então fiquem à vontade para a gente ir sanando as dúvidas depois. Beleza, galera? A gente fecha por aqui, sigo à disposição para vocês, espero que nos próximos tópicos a gente vá tocando. Além desse vídeo dessa aula de hoje, eu vou postar para vocês um tópico, né? Alguns conceitos aí que a gente já viu de distribuição de frequência, quartil, percentil e tudo mais, a gente já deu na aula passada, então vou soltar um exercício geral daquilo para a gente conseguir sintonizar, e aí no meio da semana eu posto um outro videozinho para complementar esse, né? Esse primeiro momento que vocês estiveram sintonizando tudo vai fazendo, beleza? Sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos. Aqueles que são do grupo de risco permaneçam em casa, convivem com pessoas do grupo de risco, não se policiem para poder não expor ninguém, né? E espero aí que a gente consiga ir suprindo essas necessidades conforme a gente vai mandando esses vídeos, conforme vai tirando as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Vou criar o fórum também para poder vocês deixarem as dúvidas. E em cima das dúvidas que vocês deixarem no fórum, a gente vai tirando essas dúvidas e pontuando para o próximo vídeo, né? A gente conseguir, de fato, chegar a um resultado que seja satisfatório para todos. Beleza? Grande abraço a todos, né? Vamos seguir aí esse retorno da forma mais consciente possível e acolher a todos da melhor forma possível. Valeu, pessoal. Abração.